E aí, minha nobre congregação de historiadores da nova era. Sejam bem-vindos à crônica definitiva do rescaldo de Wano, um período de celebração e perigo, de revelações enterradas e notícias que incendiaram o mundo. Aqui é o seu narrador de confiança, pronto para dissecar cada detalhe, cada conspiração e cada brinde desta festa monumental. Esqueçam um resumo superficial. Hoje, faremos uma imersão completa, uma análise profunda do fim de uma era e do início caótico de outra. Sem diálogos, como é nosso sagrado costume, apenas a mais pura e detalhada narrativa dos fatos. E se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? Nossa história começa no ponto mais alto do poder mundial, a Câmara Etérea dos 5 Anciões em Marijoa. O ar, normalmente rarefeito e calmo, estava carregado de uma tensão palpável, quase elétrica. Eles haviam recebido o relatório final e aterrador do único agente da CP0 que sobreviveu ao caos de Wano. As notícias eram um cataclisma para o equilíbrio de poder que eles tão cuidadosamente mantiveram por séculos. Não se tratava apenas da queda de 2 imperadores, Kaido e Big Mom, um evento por si só capaz de desestabilizar o mundo. O verdadeiro desastre era o despertar, a ressurreição daquela fruta amaldiçoada, a Hito no Mi, modelo, Nika. O nome que eles tentaram apagar da história, o poder do Deus do Sol, havia retornado ao mundo. O Gorosei Saturn, com sua expressão de preocupação profunda, articulou o problema. Censurar a derrota de 2 Yonkous já seria uma tarefa hercúlea, mas esconder o retorno de Nika era simplesmente impossível. A notícia vazaria. O mundo saberia. A pergunta que pairava na sala era pesada como uma montanha. O que fazer agora? Enquanto os deuses de Marijoa deliberavam em pânico contido, a bordo da frota do governo que ainda pairava ominosamente fora de Wano, o agente Joseph relatava a partida do elefante milenar, Zunesha. A resposta de Nusjuro, outro dos anciões, foi fria e pragmática. A partida de Zunesha significava que os portões de Wano permaneceriam fechados, tornando uma invasão direta uma impossibilidade tática. Mesmo assim, a diretriz principal permaneceu. A captura de Nico Robin, a mulher que podia ler a história que eles tentaram enterrar. Mas no exato momento em que a ordem era dada, a comunicação foi subitamente sequestrada. Não por uma falha técnica, mas por uma interferência deliberada. Uma voz desconhecida, calma e autoritária, cortou a linha, ordenando que a frota permanecesse em sua posição, com a promessa sinistra de que eles chegariam em breve. Enquanto isso, nas ruínas do castelo de Onigashima, um epílogo melancólico se desenrolava. Kex Drake, o Marine disfarçado, encontrou Basil Hawkins, o homem que lia o futuro nas cartas, agora uma figura quebrada, encostada em um pilar, com a vida se esvaindo. Hawkins, com uma clareza que só a proximidade da morte traz, confrontou Drake sobre sua verdadeira afiliação. Ele confessou que sua submissão a Kaido foi um ato de pragmatismo, uma escolha pela sobrevivência, pois suas cartas lhe mostraram que a resistência era fútil. Ele admitiu, com um toque de admiração amarga, a teimosia de Kid e Killer, que escolheram lutar mesmo quando o destino lhes mostrava a aniquilação. E então, ele revelou sua última e mais trágica leitura. O certo homem, em sua previsão, aquele com apenas 1% de chance de sobreviver à batalha, não era Luffy, nem Kaido. Era ele mesmo. Com essa aceitação sombria de seu próprio destino, o vidente fechou os olhos. 7 dias se passaram. Uma semana de paz, a primeira em 2 décadas. A poeira da guerra assentou, e o ano começou a respirar novamente. Na capital das flores, a revolução mais silenciosa e talvez a mais importante estava acontecendo nas salas de aula. A história subserviente e mentirosa do regime de Orochi foi jogada no lixo. Um novo professor, com lágrimas nos olhos, ensinava às crianças a verdadeira história de seu maior herói, Kozuki Oden. As verdades ocultas vieram à tona. A identidade de Hiyori como Komurasaki, seu resgate milagroso por Kawamatsu. O povo desfrutava de milagres cotidianos, água limpa e gratuita, comida farta nas mesas. Nas ruas, o nome sussurrado do Salvador era Joy Boy, uma figura mítica que, assim como o lendário espadachim Ryuma, apareceu, salvou o dia e partiu como o vento. A reconstrução também era espiritual. No cemitério de Ringo, Kawamatsu e Kinemon lideravam a construção de um novo templo, um memorial não apenas para Oden, mas para todos os daimyos caídos e, em um lugar de honra, para seus irmãos de armas perdidos na batalha final, Ashura Doji e Izou. Onimaru, o fiel Komainu, retornou ao lado de seu mestre Kappa. Marco, a Fênix, fez uma visita para prestar suas últimas homenagens antes de partir. No castelo, que agora servia de quartel-general e enfermaria, a recuperação dos heróis era um evento em si. Yamato, do topo do telhado, explodiu em alegria ao saber da notícia trazida por Hiyori. Luffy e Zoro estavam acordados. A cena do reencontro foi uma comédia caótica. Luffy e Zoro, com seus cérebros ainda sintonizados na semana anterior, não conseguiram processar a imagem de um Momonosuke adulto. Ao vê-lo choramingar, recorreram ao velho hábito de tentar usar Nami como um escudo de conforto, o que lhes rendeu um merecido cascudo que os mandou voando. Sanji e Brook, aproveitando a oportunidade, zombaram do novo Shogun, declarando oficialmente o fim de seus privilégios de criança com as damas da tripulação.
Yamato se juntou à provocação, equilibrando um prato na cabeça de Momo, uma piada interna sobre capas. A camaradagem continuou no onsen do castelo. Nami, celebrando a recuperação dos amigos, convidou Yamato para um banho relaxante. A recusa de Yamato, baseada no fato de que ele sempre se considerou um homem e, portanto, não frequentava banhos femininos, gerou mais uma rodada de confusão e risadas. A tensão, no entanto, voltou a subir quando Sanji descobriu que Hiyori, a beleza de Wano, havia pessoalmente cuidado e limpado Zoro durante sua convalescença. A revelação foi o estopim para uma briga barulhenta e infantil entre o cozinheiro e o espadachim. Em meio ao caos, Kikunojo, que se identifica como uma mulher de coração, juntou-se a Nami no banho feminino. E Yamato, para o choque e subsequente sangramento nasal cataclísmico de Sanji, decidiu se juntar aos homens. Enquanto os guerreiros relaxavam, os engenheiros trabalhavam. No porto Tokage em Udon, Franky e Usopp, com a ajuda do lendário carpinteiro da cidade, Minatomo, lideravam o esforço de reparo dos navios danificados e do amado robô, o General Franky. A cena atraiu espectadores curiosos. Beppo e Killer, das tripulações de Law e Kid, respectivamente, olhavam para o robô com uma admiração infantil, mas foram rapidamente repreendidos por seus capitães. Law e Kid, sempre pragmáticos e desconfiados, os lembraram de que a aliança tinha um prazo de validade e que a familiaridade excessiva era perigosa. A atmosfera de trabalho foi interrompida pela chegada de uma figura indesejada. Scratchman Apu, carregado como um rei por seus subordinados. E ele não veio de mãos vazias. Ele trazia uma bomba de papel e tinta. Uma cópia do jornal do dia. A manchete, em letras garrafais, prometia abalar os alicerces do mundo, anunciando os novos imperadores do mar e suas recompensas atualizadas. E enquanto o mundo estava prestes a reagir às notícias de Wano, uma nova ameaça já se aproximava da nação recém-libertada. Voando pelos céus, impulsionado por uma flor que girava como uma hélice em suas costas, estava o almirante Ryokugyu, o Touro Verde. Ele estava em uma chamada com o almirante de frota Sakazuki, que do outro lado da linha o advertia severamente para não causar problemas, para não iniciar um conflito desnecessário. A resposta de Ryokugyu foi de uma despreocupação arrogante. A justiça absoluta da marinha, na forma de um de seus mais poderosos e enigmáticos guerreiros, estava prestes a descer sobre Wano, ameaçando apagar o brilho da aurora da liberdade antes mesmo que ela pudesse aquecer a terra. O mundo exterior estava batendo à porta, e não trazia boas notícias. A vitória em Wano não foi um fim, mas sim o início de uma guerra ainda maior. Nossa história começa no cume do poder, na sala silenciosa e opressiva do castelo de Pangea, em Marijoa. Mas o silêncio foi quebrado por gritos. O Gorosei Topman Warkuri, um dos 5 homens que governam o mundo, estava em um estado de fúria burocrática. Ele esbravejava com um oficial da marinha segurando uma cópia do jornal do dia. A ordem era clara e desesperada. Parem as prensas, reimprimam tudo, troquem esta imagem e pelo amor dos céus removam a letra D, do nome dele. A foto em questão era a de Luffy em sua forma de Gear 5, uma imagem do deus do sol Nika, que o governo mundial tentou apagar da história por 800 anos. O pobre oficial, tremendo, explicou a impossibilidade da tarefa. A foto havia sido enviada diretamente pelo agente da CP0 Guernica de Wano, momentos antes de seu desaparecimento. E a gráfica, convenientemente, não estava mais atendendo às chamadas. Enquanto o ancião gritava ordens para cessar a distribuição, a cena corta para o ninho de um pássaro muito bem informado. Big News Morgans, o magnata da mídia, gargalhava com uma cópia da notícia em suas mãos. Para ele, aquilo não era um erro. Era um furo jornalístico, a maior história de sua carreira. Com um brilho maníaco em seus olhos, ele declarou que era seu dever espalhar aquela notícia emocionante para todos os cantos do globo. Ele também revelou que a comunicação da CP0 em Wano foi cortada logo após o encontro com o navio da Big Mom, o que significava que nem mesmo o governo mundial sabia a extensão completa do que havia acontecido. A censura falhou. A notícia explodiu pelo mundo como uma bomba. 2 imperadores, Kaido e Big Mom, haviam caído. E os nomes dos responsáveis estavam em todas as bocas. Monkey D. Luffy, Eustace Capitão Kidd e Trafalgar D. Waterloo. Suas novas recompensas eram um testamento de sua ameaça. Um valor astronômico e igualitário de 3 bilhões de berries para cada um. Nas ruínas de Wano, as tripulações de Kidd e Law reagiram com choque. Apu, sempre farejando uma oportunidade, questionou Kidd sobre seus próximos passos. Killer, o braço direito de Kidd, observou seu capitão com um olhar de quem já sabia a resposta, enquanto o resto da tripulação explodia em comemoração. Law, por outro lado, com seu semblante sério, apenas murmurou para si mesmo que a situação havia se tornado extremamente complicada. A aliança havia cumprido seu propósito, e agora eles eram rivais novamente. Enquanto o mundo exterior fervia, em Wano, a celebração começava. Na cozinha do castelo da capital das flores, o banquete da vitória estava sendo preparado. Jinbe, em um raro momento de tranquilidade, bebia saquê, contemplando silenciosamente a jornada que os trouxe até ali. No salão principal, a festa já estava a todo vapor. Luffy, Yamato e Chopper lideravam o ataque à comida, enquanto Brook, em um palco improvisado, tocava ao violino a melodia Princesa da Lua, a canção de Hiyori, enchendo o ar com uma mistura de alegria e nostalgia. Em um gesto de humildade surpreendente, Luffy pediu a Momonosuke que não revelasse sua identidade, pois a ideia de ser chamado de herói o deixava desconfortável. Assim, a lenda se espalhou por Wano.
O homem que derrotou Kaido não era um pirata, mas sim uma reencarnação do guerreiro da libertação, Joy Boy. Mas nos recessos silenciosos do castelo, um segredo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. Nico Robin, em sua busca incansável por conhecimento, explorava os porões. Lá, ela encontrou Tenguyama Hitetsu e sua peculiar coleção de bonecas Kokeshi. Ela o questionou sobre o hobby, e ele revelou que aquele porão, antes seu ateliê secreto, tornou-se sua prisão por anos. E ele mostrou o porquê de ter sido aprisionado ali. No fundo da sala, escondido, estava um poneglyph. Robin, intrigada, o pressionou, lembrando que ele era um ferreiro. Hitetsu admitiu que a forja era apenas um passatempo para aliviar o fardo de governar. E com essa confissão, ele removeu sua máscara Tengu. O rosto por baixo não era de um ferreiro, mas de Kozuki Sukiyaki, o pai de Oden, o shogun que todos em Wano acreditavam ter morrido há décadas. O choque de Robin foi imenso. Ela perguntou se Momonosuke sabia. Sukiyaki, com o peso da vergonha em sua voz, disse que não, e que não pretendia contar. Ele se sentia culpado por ter permitido que Orochi e Kaido destruíssem o país que ele deveria proteger. Ele confessou que, ao escapar da prisão e ver a devastação de Wano, seu primeiro instinto foi cometer seppuku. Robin, no entanto, o interrompeu. Ela não estava interessada em seu arrependimento. Ela estava interessada no poneglyph. Ela revelou o que leu em Alabasta. Que a arma ancestral, Pluton, estava adormecida em algum lugar de Wano. Ela olhou nos olhos do ex-shogun e fez a pergunta de 1 bilhão de berries. Sukiyaki, com um olhar grave, confirmou a lenda. Pluton estava, de fato, em Wano, dormindo nas profundezas sob a terra sagrada. Longe da festa e dos segredos, na antiga mina de prisioneiros em Udon, a justiça do governo mundial chegava de forma aterrorizante. O almirante Ryokugyu, cujo nome real é Aramaki, havia chegado ao Wano. E sua primeira parada foi para limpar a prisão. Em uma demonstração de poder assustadora, ele subjugou sozinho todos os piratas das feras remanescentes, incluindo as todo-poderosas calamidades King e Queen. Vimos a natureza de sua Akuma no Mi. Ele podia gerar e controlar plantas de seu corpo. Seus dedos se transformaram em vinhas e raízes afiadas, que perfuraram os corpos de seus inimigos e drenaram seus fluidos vitais, deixando-os como cascas secas e mumificadas. Após sua colheita, Ryokugyu contatou a marinha, ordenando que um navio de guerra viesse buscá-lo e, crucialmente, instruindo-os a não informar o almirante de frota Sakazuki sobre suas ações. Desligando o Dendenmushi, ele revelou suas verdadeiras motivações. Ele era um fervoroso adepto da justiça absoluta de Sakazuki, um verdadeiro cão raivoso que buscava a aprovação de seu superior. E ele acreditava que o presente perfeito para ganhar esse respeito seria a cabeça de Monkey D. Luffy. De volta à festa, Luffy, em um raro momento de solenidade, fez um brinde à grande aliança e à vitória de Wano. Sua celebração foi interrompida pela chegada abrupta de Eustace Kid. Com fogo nos olhos, Kid declarou que não estava ali para festejar, mas para matar Luffy. A resposta de Luffy? Ele simplesmente agarrou Kid em um abraço de borracha e o arrastou para o meio da festa, forçando-o a beber e comer. Por um breve e hilário momento, a rivalidade foi esquecida em meio à celebração. Mas Kid, sempre intenso, conseguiu se libertar. Ele reafirmou sua intenção de matar Luffy, mas antes, ele compartilhou a notícia que estava queimando o mundo. O jornal havia nomeado os novos imperadores do mar. A lista começou de forma previsível. Cabelo Vermelho, Shanks. Barba Negra, Teach. E, para o orgulho e surpresa de seus amigos, o próprio Chapéu de Palha Luffy. Mas o quarto nome foi uma reviravolta tão absurda, tão comicamente impensável, que desafiou toda a lógica. O quarto e último imperador do mar era Palhaço Estrela Buggy. Enquanto a festa em Wano tentava processar a piada cósmica que era a ascensão de Buggy, Ryokugyu se aproximava da capital das flores. O som da celebração chegava aos seus ouvidos, mas seu rosto era uma máscara de desprezo. Ele murmurou que não estava em clima de festa, não com o mundo em chamas. A sombra da marinha, na forma de um de seus mais fanáticos e poderosos almirantes, estava prestes a cair sobre a celebração da liberdade, provando que em One Piece, a paz é apenas o breve intervalo entre uma tempestade e a próxima. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.